Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar um jogo novo para vocês, que é o formando ou montando palavras com os dados. Acho que eu coloquei montando no nome dele, mas o importante é a ideia do jogo, é muito interessante. E eu vou confessar que ela nasceu de uma ideia lá para a escola onde eu trabalho, que é uma escola de educação infantil, ou seja, a gente não trabalha com a alfabetização no sentido técnico, a gente trabalha muito mais a questão do letramento, mas claro que a gente já introduz a alfabetização de uma forma extremamente significativa, né? Fazendo consciência, trabalhando consciência fonológica, com bastante aliteração, com os itens da rotina, os nomes das crianças, enfim. A gente tem esse trabalho, essa preocupação dentro do que a BNCC estabelece, né, fazendo a criança imaginar, criar, inventar histórias, tentar transcrevê-las através de escrita espontânea, enfim. A gente faz todo o trabalho de alfabetização e letramento dessa maneira, que, do meu ponto de vista, né, de uma escola regular, é a maneira mais adequada. Mas por que eu estou dando essa introdução? Para dizer justamente isso, que esse jogo, embora seja um jogo de alfabetização, ele pode ser usado, e ele foi inicialmente pensado para ser usado com crianças muito pequenas. Muito pequenas eu estou dizendo a partir do que é trabalhado ali na minha escola, que são crianças de 4 anos, tá? Mas poderia até ser um caso de crianças de 3, né? Crianças de um maternal. Aí vai depender dos seus objetivos, enfim, e muito, como vocês vão ver aqui na explicação, da forma como a gente vai trabalhar. Bom, como que funciona esse jogo? Esse jogo ele vem com 37 tarjas, com palavras diferenciadas pelas cores das sílabas, tá? Então eu tenho algumas tarjas, a maioria das tarjas são com palavras de sílabas, né? Palavras com 2 sílabas, todas são sílabas simples, tá? A maioria formadas por sílabas compostas de consoante e vogal. Apenas algumas palavras têm a sílaba que é a vogal sozinha, no caso aqui o A, tá? Mas enfim, são palavras de sílabas com sílabas simples, formadas por sílabas simples. Tem bastante tarja, todas as tarjas têm o desenho da palavra que está escrita e cada sílaba da palavra está escrita com uma cor diferente. E isso vai ser bem importante para o jogo. Bom, a gente tem também as palavras, as tarjas com as palavras trissílabas, e elas funcionam da mesma maneira. Cada sílaba da palavra está escrita com uma cor diferente. O que vocês devem ter percebido, e se não perceberam, eu vou destacar isso agora para vocês, é que a gente tem 2 tipos de tarjas diferentes. As tarjas, não só pela quantidade de sílabas, mas pelas cores das sílabas, né? Então, nós temos tarjas com palavras de sílabas e trissílabas, escritas com as sílabas em verde, vermelho e azul, não necessariamente nessa ordem, tá? E nós temos as mesmas tarjas, na verdade, com outras palavras e outra quantidade de tarjas. A gente tem também tarjas com palavras de sílabas e trissílabas, mas agora escritas com as cores roxa, rosa e amarelo. Por que isso? Porque essas cores, elas vão indicar os dados que as crianças vão usar para montar essas palavras, tá? E por que eu comecei toda aquela história dizendo, né, que foi pensado para brincar desde as crianças bem pequenas, lá com 4 anos de idade, que ainda estão muito iniciando ainda, né, esse processo de aquisição do sistema alfabético, de entendimento do processo de escrita. Porque inicialmente é um jogo só de pareamento. O que é um pareamento? Eu vejo uma coisa como ela está e replico, né, copio
num outro lugar, logo abaixo, ao lado, em cima, por sobre as coisas, enfim, tá? Basicamente, o pareamento funciona dessa forma, não por associação, né? Eu não tenho que estabelecer uma relação de significado, é só como se fosse uma cópia, tá? Explicando de uma forma muito simplista. Mas é um exercício bem importante que trabalha habilidades bem específicas, né? Que as crianças, principalmente as crianças menores, precisam trabalhar. Bom, tá ok. Mas esse é um jogo de pareamento, de formação de palavras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar, e foi pensado também para crianças reunidas em pequenos grupos, tá? Eu sempre falo muito para os professores a importância das crianças trabalharem em pequenos grupos de no mínimo 4 crianças. Nesse caso, elas vão trabalhar em duplas, né? Então, você coloca lá num grupo de 4 crianças e dá para trabalhar com 2 duplas. Uma dupla vai pegar, aqui no caso, as palavras que estão escritas com as sílabas rosa, roxa e amarela, e a outra dupla deste mesmo pequeno grupo vai pegar as tarjas que estão escritas com as sílabas nas cores verde, vermelho e azul. Por que essa separação? Porque para cada montinho de palavras existe determinados dados. Então, para as palavras escritas com sílabas verdes, vermelhas e azuis, a dupla que ficar com essas tarjas vai pegar os dados com as sílabas, todas as sílabas. O dado não é da cor, justamente para destacar a cor da sílaba. Então, as sílabas tem que ser verde, vermelha e azul. E é isso que a gente vai fazer, vai pegar esses dados especificamente, né? Aqueles que têm as sílabas vermelha, verde e azul, para a dupla que está com as tarjas com palavras formadas por sílabas destas mesmas cores. Então, a gente vai ter 2 conjuntos de palavras, um para cada dupla. E aqui as palavras formadas por sílabas rosa, roxa e amarela vão ficar com os dados, essa dupla vai ficar com os dados roxo, rosa e amarelo, tá? Com as sílabas dessas cores. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, cada dado tem sílabas de uma mesma cor, então aqui são todas amarelas, mas são sílabas diferentes, né? Sílabas que vão aparecer e vão ser necessárias para fazer o pareamento, ou seja, montar a mesma palavra que está escrita aqui nessa tarja, montar ela com esses dados, tá? Então, vamos dizer que eu tô aqui com esse conjuntinho de palavras, né? Eu e a minha dupla, e a ideia é as crianças trabalharem juntas mesmo. Então, elas escolhem a palavra, tem como elas lerem a palavra mesmo sem saber ler por conta da pista da figura, né? Então, aqui elas vão saber que está escrito vela. Claro que tudo isso a gente tem que fazer esse procedimento primeiro na frente da criança, para ela entender e poder depois imitar. Mas esse imitar é o que vai ajudá-la a aprender. E eu vou mostrar como. Então, ela viu aqui que tem uma vela, e aí você, né, tá mostrando, tá ensinando esse procedimento para ela, vai apontar com o seu dedinho, lendo a palavra vela silabadamente, como ela tá escrita aqui, né, com cada sílaba separado por uma cor. Por que ler silabadamente? Porque a gente quer que a criança faça esse exercício nesse primeiro momento, e depois, quando ela estiver sozinha ali, entre elas mesmas, né? Só as crianças no pequeno grupo, a gente quer que elas façam um exercício de consciência fonológica, de perceber quantas vezes elas abrem a boquinha para falar aquela palavra, que nada mais é do que cada sílaba da palavra. E é o que está destacado aqui também, né? Com cores diferentes, justamente mais uma pista visual para a criança ter essa percepção. Então, eu, como adulto, quando eu vou ensinar a criança a jogar esse jogo, eu vou ler dessa maneira para ela. Eu vou ler vé, lá, né? Destacando que cada vez que eu abro a boca para falar uma parte da palavra que é o nome dessa figura aqui, eu tô apontando essa duplinha
de letras que tá diferente uma cor diferente da próxima duplinha. Vela. Bom, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os dados das mesmas cores e tentar achar a mesma sílaba. Isso é o pareamento. Então, aqui, qual que foi o primeiro som que saiu da minha boquinha quando eu falei a palavra vela? Vé. Então, eu vou tentar achar o vé. O vé tá aqui no dado verde, porque ele tá verde, então ele tá no dado verde, tá? No meu caso aqui já tava virado, se não tiver, a criança vai procurar e vai fazer a comparação. Isso é o pareamento, que tá aqui, eu monto aqui, tá? A mesma coisa com o lá. Vé, o que tá faltando? Lá, vé, lá. Onde tá o lá? O lá é vermelho, então ele tá aqui no dado com as sílabas vermelhas. E aí a criança acha o lá, em meio a tantas outras sílabas, né? Aqui, por acaso, são todas com A, mas isso não quer dizer que seja uma regra. Mas, enfim, a criança já dificulta um pouco mais, então a criança tem que prestar mais atenção, inclusive na letra, individualmente, né? Para conseguir encontrar. E aí, ela formou, ela vai comparar, vai ver se está certinho, vela, vela, ok, parte para a próxima. Vocês perceberam que nesse procedimento todo que eu fiz para ensinar a criança a jogar, na verdade, estou ensinando vocês, mas como eu faria para ensinar a criança a jogar, eu estou dando pistas de procedimento para ela que vão levando, vão desenvolvendo, na verdade, essa habilidade de perceber os sons das palavras, né? Quantas vezes eu abro a boca, quantos sons saem da minha boca quando eu falo essa palavra, quando eu emito o nome dessa palavra, dessa figura que está aqui. Então, isso vai trazendo, além da consciência fonológica para a criança, também uma autoestima, porque ela vai percebendo que ela é capaz de ler, ela é capaz de escrever, né? Ainda que desta maneira, mas ela já é capaz. Bom, como vocês viram, é muito simples, né? A ideia é muito simples, então a criança poderia simplesmente pegar e montar sem você fazer nada disso, sem você falar, sem você silabar, sem você mostrar, sem você questionar, sem você perguntar. Mas quando a gente faz tudo isso, a gente está justamente colaborando para que não seja só um exercício de pareamento, que é muito importante, mas para crianças que já estão nesse processo, né, de 4 para 5 anos e depois as mais velhas, né, as que estão nos anos iniciais do ensino fundamental, que ainda estão aprendendo necessariamente as regras, né, as técnicas da alfabetização, que estão assimilando os processos referentes à aquisição do sistema alfabético. Esse jogo vai ajudar de uma forma lúdica, né? Ele vai desenvolver essas habilidades que são importantes, só que de uma forma mais tranquila, mais prazerosa, como se fosse de verdade uma brincadeira. E o que é mais legal, quando se faz no pequeno grupo, existe sempre essa possibilidade, aqui no caso em duplas, né? Porque ele é pensado para que as duplas trabalhem juntas, fica mais legal ainda, porque a criança tem a referência da outra criança. Então, é interessante você trabalhar com um pequeno grupo, né? Você, como professor, intervir para que essas crianças desse pequeno grupo aprendam os procedimentos para jogar de uma maneira mais significativa e, posteriormente, você passa a deixar esse jogo para elas brincarem autonomamente, né? Para elas brincarem no momento em que você não precisa mais estar junto. Da mesma forma, isso eu tô falando para uma realidade de sala de aula, que, como eu tô dizendo, pode ser desde lá os 4 anos, pelo menos. Mas depois, né, uma criança que está num processo de alfabetização, que está tendo um pouco mais de dificuldade, que ainda está silábica com valor, precisando transitar para o silábico alfabético,
esse jogo pode ser muito interessante, trabalhado exatamente da mesma maneira ou com algumas pequenas alterações que o profissional, o professor particular, o professor da sala, o terapeuta, o psicopedagogo, o neuro, enfim, vai trabalhando para que a criança vá sendo desafiada de forma que condiga com a necessidade e a dificuldade dela daquele momento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu acho que talvez eu tenha explicado de uma maneira que pode parecer mais complicado do que é. Na verdade, não é complexo, o jogo não é complexo, vocês viram um jogo basicamente de pareamento. A ideia, porém, é que seja mais do que isso, funcione como mais do que isso. E pensado para que você consiga oferecer para uma pezinha de pequeno grupo, que seja um jogo que inicialmente você vai mostrar como funciona, mas depois as crianças vão conseguir brincar autonomamente, desenvolvendo as mesmas habilidades de forma significativa e de forma lúdica. E para quem trabalha com poucas crianças, né? Não é uma realidade de pequeno grupo, nem de sala de aula, mas uma realidade de um atendimento individualizado. Aí são várias possibilidades, porque cada tarde é uma palavra, cada palavra é uma possibilidade, e são pelo menos 2 conjuntos diferentes de dados, de sílabas, que vão ser trabalhadas aí nesse processo, tudo para ajudar a criança no processo de alfabetização. É isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é o Montando Palavras com Dados e ele vem assim, tá? O conjunto todo são as 37 tarjas e os 6 dados bonitinhos, feitos, pensados, para que a criança inicie de forma lúdica, interessante e significativa na aquisição do sistema alfabético.